Peço desculpas, senhor presidente. Muito obrigado, Padre Flávio. Nos apresentou a visão assim, muito clara, esquemática de um bom filósofo jesuíta. É o seguinte, eu queria só sublinhar essa importância que o documento de Aparecida tem como uma espécie de interpretação do Concílio Vaticano II. Então eu passo a palavra agora ao professor Ricardo Fenati, que vai nos falar enquanto uma pessoa, um filósofo, que se inquieta com a fé, com a cultura, com a razão e também com a busca que todos nós seres humanos temos. Boa noite. Minha situação é um pouco mais difícil. Filósofo não. Primeiro foi um teólogo, depois foi um filósofo e um professor de filosofia. 2 padres e um que não é padre. Então eu começo devendo, né? Bom, na verdade, essa mesa, como todos vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, ela originalmente contaria com o padre Libânio, que hoje está presente na nossa saudade, não está mais aqui fisicamente entre nós. É sempre um prazer, não é? Foi sempre um prazer participar de alguma coisa com o padre Libânio. Eu não tenho nenhuma competência a tratar desse assunto, mas como originalmente era com o padre Libânio, então o excesso de competência do padre Libânio acabaria, né, chegando um pouquinho para mim. Então essa é a razão pela qual eu aceitei o debate naquele momento, né, e continuo aceitando. Eu estou aqui como leigo, completamente leigo, né? Então as questões intra-eclesiais vão aparecer aqui, mas com muito menos força. Aqui vai aparecer mais a questão cultural, o impacto, né, do Papa Francisco na cultura, não é? Então eu acho que ele provocou alguma coisa, vem provocando alguma coisa. Eu vou listar só 4 ou 5 provocações, 4 ou 5 incômodos que ele vem causando, esses incômodos que nos fazem pensar. Então, um pouco o impacto do Papa Francisco na cultura. Então, eu começo lembrando a perplexidade causada pelo Papa Francisco desde os primeiros dias de seu pontificado. Num certo sentido, o que se esperava é que ele pudesse ser incluído numa das 2 gavetas habituais. Essas gavetas têm para nós a força de um clichê. Clichê é aquilo que nos dispensa de pensar. Que gavetas são essas? São gavetas nas quais quase tudo hoje é costumeiramente incluído. Progressista ou conservador. Não é? Foi a primeira tentativa de anexar o Papa a um endereço específico, né? Os chamados progressistas suspeitavam de conservadorismo e os chamados conservadores suspeitavam de progressismo. Nessa casa mesmo, nesse auditório mesmo, um ano atrás, houve um debate muito agudo nessa direção. Eu me recordo que o padre Libânio, nesse debate, recomendava cautela, porque os julgamentos foram muito apressados naquela noite. E o padre Libânio dizia: cautela, vocês não conhecem o moço ainda, quem esteve presente aqui se lembra do calor daquele dia. A dúvida é essa, né? De que lado? Que lado? Progressistas, conservadores, qual dos lados se apropriaria do novo Papa? Para muitas pessoas isso parecia ser uma questão decisiva, para muitas pessoas ainda é uma questão decisiva. O que eu penso é a primeira provocação que o Papa tem nos feito, é que ele tem nos obrigado a levar em conta a suficiência ou a insuficiência desse modelo de análise, conservador versus progressistas. Eu acho que ele criou dificuldades para esse modelo. Então, se alguma coisa, entre as coisas que ele vem dizendo, eu acho que ele nos provoca que nós pensemos assim: conservar o quê? Progredir em qual direção? Muitos de nós que tomávamos como óbvio esse modelo, eu acho que ele tem nos obrigado a alguma revisão nesse sentido, ou nos obriga a alguma revisão nesse sentido. Talvez o que ele possa dizer, ou tenha dito, é que esse modelo não é tão abrangente como a gente pensava. E ainda mais, né? O que fez com que esse modelo pareça, ou tenha parecido, ser uma questão fundamental, uma espécie de tribunal primeiro
diante do qual tudo mais deve comparecer. Certamente essa divisão, progressistas versus conservadores, tem importância, mas eu acho um pouco, ouvindo esse rumor que vem do Papa Francisco, que o significado dessa distribuição tem sido largamente superestimado. Então isso me parece uma primeira provocação, não é? Que nós pensemos o que significa conservador, o que significa progressista, o que esse modelo permite pensar, o que ele deixa de fora, primeiro. Segunda provocação, eu acho muito importante também que a distância tomada pelo Papa Francisco em relação à posição, isso já foi dito aqui pelas duas pessoas que me antecederam, a distância que ele tomou, que vem tomando, em relação à posição exclusiva ou fundamentalmente associada a um certo grupo de preceitos de natureza moral. O furor moral e o furor ético, que não é privilégio das religiões, torna o universo mais claro, separa com uma nitidez ilusória o certo do errado, o bem do mal, e assim, e isso é o mais importante, passa a desfrutar de um poderoso mecanismo de controle e, por vezes, de indução de culpa. É o que a gente conhece numa religiosidade de matiz mais tradicional que recorre muito rapidamente ao sentimento de culpa. Contra esse hábito, o Papa vem insistindo, isso eu acho fundamental, eu acho esse ponto aqui agora, na dimensão antropológica ou existencial do cristianismo. Usou logo de início no seu mandato uma expressão curiosa ao recomendar atenção aos que estavam na periferia da existência. Ao insistir na dimensão antropológica do cristianismo, antropológica existencial, ao ver no cristianismo, sobretudo, uma antropologia, uma visão da experiência humana, uma leitura da experiência humana, penso que o Papa Francisco abriu um horizonte de questões importantes e também aqui nos provoca, nos convida a pensar. O cristianismo, fundamentalmente, como uma experiência existencial. Bom, terceira provocação. Visto como uma antropologia, como uma leitura da experiência humana, uma maneira de conceber essa experiência, o cristianismo pode intervir de maneira aguda no conjunto das nossas tentativas de autocompreensão, tentativas humanas de autocompreensão. Essa tarefa da qual nós, os humanos, não podemos nos dispensar. Então, ao insistir nessa dimensão antropológica, ele está disponibilizando, chamando a atenção para que a cultura perceba que ali, no cristianismo, além de outras coisas, evidentemente, existe um forte componente de natureza cultural, um forte instrumento de intervenção na cultura. Mas tudo isso não será feito sem dificuldades, uma vez que, à medida que a modernidade avançava, a experiência da modernidade na cultura, a soma crescente de conhecimentos vinda das ciências, ciências da natureza e, mais tarde, ciências humanas, deu lugar a uma dupla reação do cristianismo, penso uma dupla reação, todas as duas inadequadas. A primeira reação, que já não é a nossa, foi a reação da resistência e da negação a tudo que vinha da ciência. Percebida a insensatez dessa conduta, o rumo foi invertido e o material proveniente das ciências, ciências humanas sobretudo, foi absorvido sem mais. Num e no outro caso, a controvérsia, o cotejo das diferenças, a confrontação, a potência cultural do cristianismo deixou de ocorrer, deixou de acontecer. E, dada a posição mais recente, que é a da absorção sem mais daquilo que provém das ciências, o cristianismo, enquanto reflexão antropológica poderosa, com identidade própria, foi se esvaindo. Esse é o contexto que eu acho que ele está batendo contra esse contexto. Certamente que muito trabalho importante foi feito pelas ciências e deve continuar, evidentemente, a ser feito. Mas abrir mão do material antropológico proveniente do cristianismo, abrir mão de campos de conhecimento como a filosofia ou a teologia, enquanto leituras da experiência humana, campos nos quais o cristianismo tem muito a dizer, não parece ser uma estratégia proveitosa ou defensável. Essa capitulação diante de uma certa modernidade, cobrou e continua a cobrar um preço muito alto. Acho que o Papa Francisco está reabrindo essa questão, a do cristianismo como uma orientação antropológica que pode comparecer
na mesa dos debates que envolvem a decifração da experiência humana. Uma quarta observação, essa é mais menor, ao evitar as duas tentações, a do moralismo impaciente e a da mera capitulação ao senso comum que atravessa o nosso tempo, o Papa Francisco se interroga e nos interroga sobre o vigor do cristianismo para pensar as questões do nosso tempo. Naquilo que o Papa fala, nos gestos pelos quais se responsabiliza, o que está em jogo, penso, é um convite para examinarmos, à luz das questões de hoje, o futuro do cristianismo. Padre Ibani insistia muito nessa questão de que talvez o cristianismo está diante, dizia ele, de um certo ocaso, e que nós tínhamos que ter força para pensar nesse crepúsculo, e não necessariamente é um crepúsculo, mas de qualquer maneira, em relação à cultura, em relação ao tempo passado, é um ocaso. Então eu penso que o Papa Francisco, aqui quase como usar uma palavra que não é boa, não está me ocorrendo nenhuma outra, uma febre assinala a presença de algum mal-estar no nosso corpo. O Papa Francisco aqui funciona a modo de uma febre, é um mal-estar qualquer com relação ao cristianismo que ele assinala e nos obriga a pensar sobre. Então acho que a questão grave posta aqui é o futuro do cristianismo. Última observação. Encerro com outro tema que o Papa Francisco tem trazido. Há uma tendência entre muitos de nós em defender o caráter privado das crenças religiosas. Reservando a religião ao foro íntimo de cada crente, estaria garantida a liberdade de crença e a difusão da tolerância. Em consequência, o espaço simbólico das sociedades, isto é, aquilo que torna a vida humana algo além da mera luta pela sobrevivência física, seria ou poderia ser preenchido por outras fontes, embora não seja muito evidente que fontes são essas. Mas se você faz com que você exila, se a religião fica exilada no domínio da crença privada, esse material simbólico com o qual nós educamos as gerações vindouras deixa de receber qualquer influxo vindo da área religiosa. Então a nossa autoimagem, a formação das novas gerações, o posicionamento diante das questões decisivas da vida, tudo se espera que seja protegido da influência proveniente de crenças religiosas. Acho, termino aqui agora, que o Papa Francisco tem se batido contra tudo isso. Não há chances de contar com o apoio da tradição cristã para defender essa posição privatista. O cristianismo, ao acolher a interação com o pensamento grego, assinalou a direção do futuro que iria percorrer enquanto aposta civilizacional, lembrando sempre que ao lado da dimensão da experiência pessoal, a religião cristã no caso, é uma proposta de leitura do mundo, certamente não exclusiva, não suficiente e muito menos acabada. O fascínio despertado pela cultura grega, historicamente, no século XII, século XIII, quando os gregos chegam no Ocidente, na filosofia grega, o pensamento grego chega no Ocidente, o fascínio despertado pela cultura grega, que nunca significou uma capitulação, possibilitou uma controvérsia que ainda hoje não se interrompeu e que enriqueceu, ao longo do tempo, cada uma das perspectivas em conflito. Com a modernidade e agora com a contemporaneidade, um desafio semelhante se apresenta e do vigor mostrado diante dele depende o futuro do cristianismo. Papa Francisco, na diversidade dos seus pronunciamentos e atitudes, tem insistido na dimensão pública do cristianismo, sempre respeitador daquilo que o nosso tempo tem de novo e de específico, mas sempre disposto a não se refugiar em qualquer das torres de marfim, por mais sedutoras ou protegidas que pareçam. A defesa da dimensão pública do cristianismo é um risco a correr. Aliás, um risco que o cristianismo sempre correu. Risco, entretanto, que a meu ver, é uma das lições desse Papa sempre surpreendente. Muito obrigado.